que a paz de Jesus possa permanecer entre nós, como sempre, né? Desse ambiente maravilhoso, já que esta casa, como todos os templos em que se fala o nome de Jesus, segundo o nosso querido Chico Xavier, é um local sagrado. Isso tem uma mensagem lá no livro Religião dos Espíritos, em que tem uma mensagem onde ele fala sobre as religiões e o espiritismo. E ele vem enaltecendo todas as religiões. Mas quando chega no espiritismo, Emmanuel, ele fala de uma forma diferenciada, porque realmente o espiritismo vem trazer Jesus na sua pureza, na sua simplicidade, na sua essência. O espiritismo vem trazer, segundo promessa do próprio Cristo, como consolador que ele é, as verdades que a humanidade ainda hoje busca. E o Espiritismo vem trazer esse norte, essa explicação, os porquês, para que a gente possa entender. O tema que foi me passado é a importância da gratidão. E, como eu falei, nós, espíritas, temos nas mãos essa candeia, essa luz, a verdade, que não nos torna melhor do que ninguém, mas que desperta em nós um sentimento puro, verdadeiro, porque nós vamos sentir Jesus redivivo nas lições dos Espíritos, e porque ali, no conteúdo doutrinário, na base da codificação, nós temos a verdade, que não encontramos em lugar outro sequer dentro das obras e nas instituições espíritas que têm por finalidade veicular essa verdade. Esse é o grande papel do templo espírita, de ser o grande divulgador da verdade, da imortalidade, mas também de consolar, de trazer paz, de iluminar os caminhos, de abrir as consciências. Então, por isso que eu iniciei falando que nós não somos melhores do que ninguém, mas temos uma responsabilidade grandiosa nas mãos, porque nós conhecemos a verdade. E quando se fala de gratidão, todo ser humano deveria agradecer. Todo ser humano deveria agradecer. Pelo simples fato de, ao despertarmos do corpo, durante uma noite de emancipação, que alguns lembram e outros não, nós despertamos no corpo. No atendimento fraterno, lá no Joana d'Arc, conversando com uma irmã que está passando por um processo muito grande de depressão, ansiedade, essas doenças, essas problemáticas que estão assolando as doenças, segundo o Raul Teixeira, a pandemia da atualidade, né? Que são essas doenças associadas à obsessão. E eu estava falando com a irmã, que interessante, ela é espírita, frequenta a casa espírita, estuda nos dias de estudo com a gente, né? Mas vive as lutas, abraços com essas doenças da alma, que se refletem no corpo. E todo momento do atendimento fraterno, eu tento trazer ela a enxergar que ela tem que agradecer a Deus sempre. E eu estava falando com ela, nós, todos nós, quando ao despertarmos do corpo, nós temos dois motivos principais por conhecermos a verdade para agradecer. Primeiro motivo, de podermos olhar o nosso corpo e despertarmos com ele perfeito, né? Às vezes, quem passou dos 50, doenta, né? Igual a mim, né? Por exemplo, quem já passou da fase 200, já começa a sentir um negocinho aqui, outro aqui assim, né? Um probleminha acolá, né? Quem é mais novinho, por enquanto não está sentindo muita coisa. Né? O Bruno está mediano, né, Bruno?
Então, quem passou doente já começa a sentir louco. Mas mesmo assim, a gente tem que agradecer. Por quê? Porque se a gente olhar no noticiário, não precisa ter um noticiário, não. Dobra a esquina e vai num posto de saúde, num hospital aqui de Magé. Quanta gente está lá internada em cima de um leito? Quanta gente, nesse momento, dependendo de alguém que não pode se locomover? Então nós temos, primeiro motivo, gratidão pela vida. Agradecer a Deus pelo dom de viver, de despertar no corpo, segundo Francisco de Assis e o nosso querido Francisco Cândido Xavier, esse instrumento, essa ferramenta, esse grande e precioso instrumento dado por Deus para o nosso progresso, para o nosso crescimento, motivo de gratidão. Interessante que, lembrando de gratidão, né? Interessante que eu não sei se um inspirou o outro, né? Mas todos conhecem a história de Francisco de Assis, que quando ele faleceu, antes de ir embora, de ser levado para encontrar com Jesus, ele volta, se ajoelha diante do corpo e agradece o burrinho que o carregou durante uma longa existência. E interessante que o nosso Chico Xavier, da mesma forma, no velório dele, lá em Uberaba, muitas pessoas, milhares de pessoas reunidas, e muitas pessoas sentiram a ambiência, aquele momento diferenciado. Muitos aguçados, ou de vias auditivas, ou pela espiritualidade, diziam ouvir hinos sendo cantados, entre aspas, pelo nada, mas pelos espíritos. Gratidão. Quantos espíritos gratos ao nosso querido Chico Xavier por tudo que ele fez. Quantas lágrimas enxugadas, quantas mães consoladas, quantos pais podendo agora, mesmo não tendo a presença física, o abraço do filho. Quantos espíritos necessitados, sofredores, suicidas, dementados pelas mãos, pela mediunidade do Chico, sendo aliviados. E alguns irmãos contam que a visão aguçada viram ali todo aquele cortejo de espíritos, entre eles, envolvendo o corpo, Humberto de Campos, Emmanuel, Bezerra, todos os espíritos que usaram o Chico para trazer mensagens estavam ali, reunidos, reverenciando e recebendo Chico Xavier. Claro, quem foi a primeira que estava lá, que deu a mãozinha a ele, que acolheu ele no coração, quem foi? Maria João de Deus, sua mãe. Mas todo mundo estava lá porque ninguém queria perder esse momento, né? Ninguém queria perder esse momento. Todos estavam lá. E eis que a Maria, mãe de Chico, recebe ele num abraço e diz: meu filho, venha conosco. Temos uma surpresa para ti. A surpresa era o encontro com Jesus. Mas antes de ele ir, o que ele faz? Deixe-me agradecer. E ele volta, se aproxima do corpo, e num ato de reverência, Chico agradece aquele instrumento que lhe serviu durante 92 anos, né? Divaldo foi 99, não é isso? Não é isso? Quem é bom de memória? Divaldo foi 99, não foi? Então, durante 92 anos. E ele agradece o corpo. Então, nós espíritas, como Chico, temos motivo para agradecer sempre. Primeiro motivo, o dom da vida. Agora, esse é para nós. E eu falei isso para a irmã que é espírita. Segundo motivo, que ela tem que agradecer a Deus quando desperta no corpo. Porque quando ela volta, eu não sei se acontece com todos, né? Comigo é assim. Eu não lembro de nada no momento de emancipação. Mas também quando eu lembro, é para lembrar. Quem já leu Chico, através do Chico, né? André Luiz, nas suas obras,
os espíritos dizem lá, olha, vamos fazer com que ela lembre ou ele lembre de alguma coisa, porque isso é importante para ele. Olha só. Então eles só permitem que a gente lembre daquilo que vai nos ser útil, daquilo que vai me permitir, mesmo que não seja de uma forma direta, mas indireta, de eu ter aquela luz. Até porque, se eles me fizessem tudo por nós, onde está o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente tem que decidir as coisas. Eles não. Imagine se toda noite eu saio do corpo e chego lá, meu protetor, minha mãe, meu pai, meus amados, né? Ó, você tem que fazer assim, você vai por lá, não faça isso, ó, não faça daquele jeito. Aí eu acordo, lembro de tudo. Que graça tem isso? Eu tenho que fazer por minha parte. Mas fica, às vezes, aquela intuição. Olha, né? Aquela luz que eu tenho que fazer desse jeito. Porque eu tenho que ir agradecer a Deus por isso. E eu falei para a irmã, olha, quando a gente desperta, a gente já não lembra o momento fora do corpo. E a gente tem que agradecer por isso, mas mais ainda, agradecer pelo esquecimento do passado. Gente, eu falei para ela, olha tudo que a senhora está passando. Imagine se a senhora lembra do seu passado. Já é difícil sem lembrar. Imagine se a senhora lembrasse os motivadores, a origem, a matriz, o trauma que causa tudo isto. Imagine se a senhora lembra de tudo isso. Graças a Deus, ó meu Pai Criador, que eu não lembro o que eu fiz. Eu posso me deitar todo dia com minha esposa e olhar para ela. Que bom, eu não lembro o que ela fez comigo no passado, nem o que eu fiz com ela. Que bom, que bênção do Criador. Às vezes chega um pai lá no atendimento fraterno, olha, aquele menino, ele me dá um trabalho, olha, aquele menino veio por encomenda. É a ovelha negra da família. E no atendimento fraterno, falando do filho. Imagine se ele lembra o que ele fez com o menino. Ou o que o menino fez, na verdade, seria até pior do que está fazendo agora. Bênção do esquecimento, que me permite conviver com um espírito que foi o meu grande perseguidor e que agora eu estou tendo a missão de educá-lo, de conduzi-lo, de transformá-lo num homem de bem. Gratidão. Agradecer a Deus. Então, receitinha para casa, tá, gente? Eu estou fazendo... antes da gente falar para alguém, a gente tem que fazer. Então, eu faço isso todos os dias. Antes de dormir, é claro, né? Agradecer pelo dia. Pedir ao nosso protetor espiritual que nos conduza, que nos ampare, que nos proteja nesse momento de emancipação. E ao despertar, agradecer. Então, lembrando, pelo dom da vida e pela bênção do esquecimento. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, que eu estou apanhando para o celular. 50 anos sem ele, né? Agora eu estou aprendendo a mexer com ele. Eu ia trazer o texto, acabou, ficou eu peguei a outra calça, aí ficou na outra calça lá. Eu trouxe aqui um autor que ele, na realidade, é um grande compositor da música popular brasileira. Vocês vão saber quem é. E ele trouxe uma mensagem via... Só faltou ser psicografada, né? E ele diz assim... Eu tenho certeza que de cara você não sabe quem é. E a vida? E a vida, o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é batida de um coração? Ou ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é? O que é? Diga lá, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota,
É um tempo que não dá nem um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ele diz que melhor é morrer. Pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida como der, como puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte. Só saúde e sorte. Né? Todo mundo jogou na mega da virada, né? Quem não quer sorte? E sorte. E a pergunta roda. E a cabeça agita. Mas fique vocês com a pureza das respostas das crianças. Deixai vir a mim as criancinhas. O que as crianças dizem? É a vida. A vida é a vida. Ela é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. Mesmo assim, ela é bonita. Ela é bonita, ela é bonita. Todo mundo já sabe quem é, né? Gonzaguinha. E ele vem falar nesse poema maravilhoso, nessa linda música, enaltecendo a vida. Diante de tantas divergências sobre o significado da vida, porque para uns é morrer, porque a vida é sofrer, mas ela é bonita. E basta a gente olhar as provas da existência do grande Criador da vida. A natureza canta a glória de Deus. Em toda parte, a natureza nos ensina a agradecer. Os seres, nossos irmãos inferiores da criação, não são inteligentes, mas têm em si a sensibilidade, como as plantas, e o instinto, que é a inteligência em processos de evolução. E mesmo assim, a natureza canta. As flores, as árvores seguem o sol, buscam a força desse astro-rei, porque o sol é alimento, o sol é vida. Iracema mesmo foi no médico, o médico falou assim: minha filha, você está pegando o sol? Então passa a pegar, porque você está precisando de vitamina D. Vitamina D, o sol é fonte de vitamina. Então pega sol. Tem gente que não pega sol de jeito nenhum, né? Tem que tomar sol. Sol é alimento, sol é vida. Alguém vive sem beber água? Essa bebida mais perfeita de todas as bebidas do mundo, onde o Criador caprichou. E é interessante que é uma bebida que não tem gosto, mas é a mais saborosa que tem. Não há outra igual. Você pode pegar qualquer uma dessas bebidas geladas por aí e bota a água geladinha do lado, gente. Ela desce mais bonito, né? Ela desce matando a sede. Ela desce porque foi Deus quem criou, é o fabricante, né? O grande fabricante. Então agradecer sempre. Como disse Gonzaguinha, agradecer porque ela é bonita. A água, o oxigênio. Alguém vive sem respirar? Tem gente que tem que ter aquele entubado, né? Com oxigênio o tempo todo no hospital, por causa das dificuldades respiratórias. Imagine uma pessoa dessa. E a gente está aqui, não precisamos. E de onde vem esse oxigênio? De onde vem? De onde vem? De onde ele é fabricado? Todos os vegetais, até aqueles no fundo do mar, as algas, produzem oxigênio. As plantas, as árvores.
Então, a nossa missão, além de sermos gratos por isso, de preservar a vida, de colaborar com a preservação dessa vida e ter esse sentimento de gratidão ao grande Criador, porque nos propiciou tudo isso. Nós, espíritas, não somos melhores, mas temos essa grande responsabilidade, porque, segundo Jesus, a quem muito foi dado, mais lhe será cobrado. Emmanuel diz que com 2 semanas de espiritismo, eu já sou responsável pelo que conheço. Porque é verdade, é a luz do conhecimento, da verdade libertadora. Bom, eu prometi para minha esposa que eu ia iniciar cantando uma música. Eu já não cumpri a promessa para ela. Mas eu vou cantar uma música agora. Vou dar um intervalozinho. Vou cantar, na realidade, 2 músicas, né? A primeira é que ela pediu. A segunda tem a ver com o tema, tá? Quem souber, ajuda a cantar. É música da velha guarda, tá? Se tiver algum jovem, eu estou vendo, tem jovem sentadinho lá atrás, lá. Tem jovenzinho aí, né? É música da época de vocês, não, tá? Música um pouco mais da minha época. Mas é linda. Quem souber, ajuda. Sempre que sinto no ar um novo dia deixei nascer, o sol me faz recordar o azul tão lindo que existe em você. Tudo azul tendo seu coração, tão pertinho, juntinho do meu. E assim, sempre assim, caminhar nas coisas tão lindas criadas por Deus, seguindo nos raios do sol, o manto azul nas ondas do mar. Lembro da nossa canção e tudo que juntos podemos criar. Seguindo nos raios do sol, o manto azul nas ondas do mar. Lembro da nossa canção e tudo que juntos podemos criar. Eu falei que a primeira não tinha muito a ver, mas tem, né? Porque a música fala sobre o mar, sobre o sol, fala sobre tudo que Deus criou, né? E que nós podemos também criar. A gente pode criar também, a música fala, né? E a segunda música, que também é da velha guarda, né? Mas é linda, quem souber ajuda a cantar. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia que nasci, pelo sol que desponta em minha janela, com seus raios, abraços de amor. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, pelo corpo instrumento divino do bem, no trabalho em busca da paz. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos, pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição. Pelo lar, pelo pão, pelos pais e irmãos,
pela força da fé que me anima a seguir o caminho da perfeição, o caminho da perfeição. Tanto tempo sem tocar, até errei umas notas aqui. Mas linda, né? Falando sobre gratidão, agradecer a Deus. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Jesus vem falar sobre... Primeiro ele fala da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a dou e ofereço como o mundo a oferece. Jesus vem falar da felicidade que ainda não pertence a este mundo. E Jesus vem falar agora que não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Seria quando nós esperamos gratidão. Então a gratidão é uma via de mão dupla. Ela é a gratidão que sai de dentro de mim e é a gratidão que vem de fora para mim. A primeira é minha. É o meu processo de valorização desse sentimento de gratidão. É o ser grato a todos, a tudo e principalmente ao nosso Criador. Mas muitas das vezes, e na maioria das vezes, aquele que convive comigo não pensa da mesma maneira. Então, exercer o sentimento de gratidão não é tão simples e fácil. Por quê? Porque nesse mesmo capítulo, ele fala sobre finalzinho. Benefícios pagos com a ingratidão. Então você faz de tudo para ajudar alguém, e às vezes até um parente, né? Filho. Quanto que a mãe faz por um filho, né? E está lá no Evangelho, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo livro, né? Capítulo 5. Quando fala das causas atuais e das causas anteriores das aflições. O bem e o mal sofrer. E diz lá que uma das piores dores chama-se a ingratidão. E principalmente a ingratidão dos filhos para com os seus pais. É o grande exemplo que cita no Evangelho. Mas a ingratidão no sentido geral, de qualquer pessoa. Às vezes você vai lá, ajuda a pessoa, né? Você, às vezes, passa uma pessoa pedindo alguma coisa para comer, e você vai lá, prepara uma quentinha, com todo carinho, com todo amor. Aí a pessoa olha e repara, e reclama da comida. Ah, mas ela não está precisando? Ela não pediu comida na tua porta? Acontece isso. A ingratidão. Você receber a ingratidão do outro. Às vezes você ajuda uma pessoa, às vezes até um parente, um irmão. E vamos lembrar de exemplos? Vamos falar do nosso grande codificador Allan Kardec. Eu gosto muito de estudar a vida de Allan Kardec. Eu tenho lá um livro, que são 3 volumes, chamado Allan Kardec. Foi produzido por Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Conta toda a história do codificador. Maravilhoso. E lá fala sobre o homem, fala sobre o codificador, sobre o professor, sobre o cientista. Conta toda a história desse grande homem. E Kardec era um homem que tinha um coração que não cabia no seu peito. Ele recebia lá o seu salário como educador. Tudo que ele produzia, os livros que ele produzia e que ele produziu antes de trazer a revelação espírita, e o salário que ele recebia, não parava nada no bolso dele. A gente lembra até de um outro grande brasileiro, que foi considerado o Kardec brasileiro. Quem é? Bezerra de Menezes. Não parava nada no bolso deles. Quando a pessoa chegava pedindo alguma coisa, ele botava a mão no bolso,
Né? Não tinha escorpião no bolso, igual o pessoal diz que no bolso de espírita tem muito escorpião. A pessoa com medo de escorpião morder, né? Bezerra não tinha, Kardec não tinha. Kardec, como Bezerra, já chegou vezes de a pessoa procurar ele e disse, olha, infelizmente não tem nada aqui. Mas eu tenho minha palavra, eu tenho meu sorriso, eu tenho meu abraço. Você aceita? Bezerra foi assim, né? Bezerra dava dinheiro, depois dava roupa, deu o seu casaco, deu anel de colação de grau que ele recebeu de presente da formatura como médico. Aí não tinha mais nada para dar. O que aconteceu? Só tem um sorriso e um abraço. E abraçou a pessoa. E ali ele deu tudo que ele tinha. E a pessoa recebeu. Então, benefícios pagos com a ingratidão. Allan Kardec, ele tinha um tio, alcoólatra. Quando ele voltou de Yverdon, na Suíça, formado, né, tudo que a gente possa imaginar ele era, né, além de um grande pedagogo, ele tinha umas reservas em dinheiro. E o tio, ele sabia que o tio não tinha uma índole muito boa. Ele sabia que o tio gastava as coisas com bebida. Mas ele era aquela pessoa que tentava sempre enxergar no outro o melhor. E o que ele fez? Acolheu o tio, orientava o tio. E ele falou assim, vou dar uma oportunidade ao meu tio. E chamou o tio para ajudá-lo na administração da escola e do dinheiro. O que aconteceu? Ele nunca esperava isso do tio, que ele acolheu com tanto carinho, que ele orientava, que ele abraçava, que ele amava. O tio passou a perna nele. Roubou todo o dinheiro do investimento e ele ficou com uma dívida grandiosa. O que ele fez? Pegou o tio, enforcou o tio? Denunciou o tio? Continuou convivendo com o tio? Claro, não emprestou mais dinheiro para ele, né? Também ele não é bobo. Ele era um bom senso encarnado, ele também não ia agir dessa forma. Mas ele nunca deixou o tio. Ele não tratava o tio diferente, por isso, tratava da mesma forma. Mas, hoje até ouvi na Rádio Rio de Janeiro, quem ouviu a Rádio Rio de Janeiro hoje, né? No programa Debate na Rio, qual foi o tema hoje? Jesus falando, sedes brandos como uma pomba, mas prudentes como a serpente. Então, tem hora que a gente tem que ser brando e tem hora que a gente tem que ser prudente. É prudência, tá? Não é violência, não é ignorância, não é maltrato, é prudência. Nesse momento, Allan Kardec passou a ser prudente. Vou continuar tratando meu tio do mesmo jeito, vou abraçá-lo, vou confiar nele até certo ponto. Então, isso é caridade. E Allan Kardec nunca enxergou nisso motivo para maldizer, para blasfemar. Pelo contrário, tudo o que acontecia, ele agradecia. Porque ele enxergava assim, alguma coisa tem por detrás disso. De repente, esse dinheiro não era para ficar. Né? Mas para frente coisas boas virão. E ele sempre confiava e agradecia. Chico Xavier, quem lembra das histórias do Chico? Né? Tem gente que só vê a história boa do Chico, né? Só aquelas 1000 maravilhas. Mas tem muitas histórias tristes e difíceis. Chico Xavier foi perseguido por repórteres. Chico Xavier foi perseguido por padres, sacerdotes, perseguido por pessoas da vizinhança e, mais ainda, pelos próprios parentes. Para quem não lembra, o pai dele, desde pequenininho, queria interná-lo como louco. Só não internou graças a 2 pessoas. A segunda mãe dele, né? Cidália, e o padre, que ele sempre conversava com esse padre, e o padre falava para ele, Chico, eu não acredito em nada do que você... Dessa coisa aí que você vê, eu não acredito em nada, mas eu acredito em você. Olha o que ele falava. Eu não acredito nessas coisas, mas em você eu acredito. Ou seja, se vem de você, eu acredito. E ele amava o Chico. E ele ajudou o Chico. Então o Chico
Ele sofreu muitas perseguições. O sobrinho de Chico Xavier, quem lembra? Que fingia ser psicógrafo e dizia que tudo que o Chico escrevia era da cabeça dele. E publicou isso em jornal. E começou a difamar o Chico Xavier. O que Chico fez? Fingiu que não escutava, deixou tudo acontecer, agasalhou tudo com todo carinho, sofreu, é claro, porque não tem como, né? Do jeito dele, mas nunca rebateu o sobrinho, nunca criticou, nunca fez nada contra o sobrinho, e ele só agradecia. Tem não sei se alguém já viu, na Disney Plus, tem lá uma série, Chico Xavier. E tem um documentário, Chico Xavier para Sempre. Eu assisti os dois. E lá conta, tem um vídeo onde o Chico diz, mais uma doença que eu não sabia que o Chico tinha. Né? Chico tinha angina, tinha problema na cabeça, que ele usava peruca por isso. Tinha catarata, daquela terrível que sangrava, só enxergava com o olho mal. Tanto é que uma vez ele chegou e disse, poxa, Emmanuel, olha a minha visão. Está muito difícil, eu não estou enxergando com esse olho. Emmanuel, mas você tem outro. Mas você ainda tem outro. Agradeça porque você tem outro. Você tem que agradecer porque você ainda tem um outro que enxerga. Tem gente que não enxerga dos dois olhos. Dos dois olhos, né? E você enxerga, você tem um que enxerga pelo menos, agradeça. Mas ele não estava assim, reclamando com Emmanuel. Ele estava só pensando assim, se eu te enxergasse bem, eu poderia ser mais útil na psicografia, né? Podia ser mais fácil. Mas Emmanuel falou assim, ué, e você quer facilidade? Eu não falei que ia ser difícil? Que exigiria disciplina, disciplina, disciplina? Então, continue agradecendo. E Chico só encontrava motivos para agradecer. Nessa entrevista, ele falou assim, olha, eu tenho sofrido muito com a minha irmã labirintite. Eu estou tendo crises. Gente, mais uma doença, labirintite. Ele tinha angina, ele tinha problema nos olhos, ele tinha problema no couro cabeludo, ele tinha um montão de problema. E ele tinha labirintite. E ele falando na entrevista, olha, eu converso muito com a minha irmã labirintite. Eu digo assim para ela, você pode até me jogar você pode até me desequilibrar e até me jogar no chão, mas você só joga o meu corpo. Porque eu, espírito, continuo de pé e feliz. Isso ele fala na entrevista, né? Olha que exemplo. Então ele só tinha motivos para agradecer. Ele não reclamava de nada, das dores, né? Mesmo às vezes passando por situações difíceis, às vezes como ele teve mais de uma vez pneumonia grave, que ele teve que ficar internado, afastado da psicografia, mas mesmo assim ele voltava para o trabalho. O desejo dele era voltar e voltar a escrever, a atender as pessoas, a apertar a mão de todo mundo. O sentimento de gratidão. É até 9, né? Não é isso? Bom, é tanta coisa que eu separei aqui para a gente. Então, os benefícios pagos com a ingratidão não é motivo para eu deixar de agradecer. E até porque, vamos lá, eu não falei que a gente tem nas mãos isso aqui, ó? No capítulo Bem-aventurados aflitos, tem uma pergunta assim, como eu vou bendizer a dor se eu não sei por que eu sofro? Então, segundo Emmanuel, com 2 semanas de espiritismo, você já sabe um pouquinho do porquê sofre. Nós temos aqui os porquês da vida. É gratidão. É gratidão ao espiritismo como esse grande consolador, porque ele vem agora nos explicar os porquês. Eu entendo, eu sei porquê. Então eu posso bem dizer a dor, porque agora eu entendo. Então, como eu falei do exemplo do irmão que passou no atendimento fraterno, né? Reclamando da ovelhazinha negra que tinha dentro de casa. E eu falei para ele, venha participar dos nossos estudos, venha estudar, para você conhecer e entender os porquês. Aí você vai entender o porquê de seu filho. O porquê de tudo isso. Porque aparentemente não tem explicação
por que o filho, desde pequeno, dá tanto trabalho para o pai? Por quê? Por que isso? Mas tem um porquê. O Espiritismo explica e nos traz essa luz. Gratidão por isso. Eu trouxe esse livro. Eu vou encerrar com 3 poemas, tá? Acho que dá tempo. Se não der tempo, eu encerro com 2. Maria Dolores, psicografado pelas mãos inesquecíveis e inigualáveis de Francisco Cândido Xavier. Eu vou ler primeiro o primeiro poema. Na verdade, vou inverter. Eu ia ler... Deixa eu ver. Acho que dá tempo. Vamos tentar aqui. Primeiro poema. Palavras da Vida. Maria Dolores. Levanta-te a cada dia. Pensa em Deus, louve e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu às horas, doando a paz onde moras, começando do próprio lar. Se resguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz do eterno bem. Nunca busques descanso inútil, trabalho é apoio preciso. Não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te no que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, no abraço da simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esmoreças, trabalho, aprimora o mundo todo. Muita flor nasce no lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta, na fé viva que te alcança. Entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Maria Dolores. Lindo, né? Isso aqui, gente, se eu deixar, eu fico lendo isso aqui a noite toda aqui, porque é muito, só tem poema lindo. Aí o poema seguinte eu fiz questão de ler, que é uma história de uma mãe, renúncia maternal, que ela recebeu como paga do filho a ingratidão. E vamos ver o exemplo desta mãe. A senhora ofegante agoniza no leito. Ministrar-lhe o filho para acalmar-lhe a dor, medicação suposta. Agora compreendia, era um crime perfeito. E o coma inesperado atingia-lhe em cheio por resposta. Ali estavam ambos noite alta. O rapaz não percebe toda a extensão da própria falta. Na câmara trancada ela jaz consciente. Não teria suposto o filho amigo e inteligente, que ela criara aos mimos, entre risos e beijos, para brilhar nos grandes cimos do campo social, capaz de impor-lhe assim tão doloroso fim na moldura do mal. Ao derradeiro olhar da vítima que sofre, o rapaz abre o cofre e retira o dinheiro ali depositado, além da grande soma de contado. Ele, o moço infeliz, furta os brilhantes e os rubis, os adereços de ouro, as pedras raras e as coleções mais caras. Que falavam tão alto ao coração materno, vendo que a genitora nele fixa o olhar piedoso e terno, ao entregar-se à morte, ele, calmo, efetua o lúgubre transporte do tesouro que passa a usufruir para o local. Que ninguém, mas ninguém da moradia enorme poderá descobrir. Logo depois, enquanto a casa dorme, ante a mãe morta, agora enrijecida, ele prepara a cena pela qual ela será interpretada na condição de pobre dementada e doente suicida. Por detalhe final, coloca junto dela uma taça de estranho corrosivo, um veneno letal, tisnando o guaraná inofensivo. Em seguida, abre a porta,
conclama servidores, grita clamando a dor que o desconforta, diz que a mãe se fizera lamentável suicida. Por sofrer grande tédio em toda a vida, roga estejam presentes autoridades competentes, e após o barulhento funeral, ele o rico afinal. Na sede de fazer no mundo o que quiser, sem recordar sequer que acima das criaturas e das coisas, outra vida palpita além das lousas. Mas no além, ó, segredo soberano. Aquela mãe liberta, sente falta do filho desumano. Reconhece que o ama e nota que o perdoa. Imensamente terna e imensamente boa. Mostrando o coração por brilhante luzeiro, ante as mensagens, ante as mansões de paz, encontra o mensageiro, que lhe oferece os céus por recompensa. Ela pode habitar numa estrela suspensa, em sublimes tarefas de eleição, nas quais encontre paz, felicidade, alegria e mais luz ao coração. Ela, porém, humilde, disse não esperar poder subir sozinha aos sóis do eterno lar. E porque o mensageiro lhe indagasse sobre o que ela mais desejaria, a explicar-lhe que o mérito alcançado não lhe impunha incerteza ou qualquer empecilho, a pobre mãe replicou timidamente: creio eu que o Senhor coloca no céu onde está o nosso amor. Anjo bom, se Jesus terno e clemente, pode ainda me ouvir por imensa piedade. Quero dizer que não desejo outra felicidade, outro céu e outro brilho, nem qualquer redenção, além da permissão de voltar para a terra para proteger meu filho. Exemplo de mãe. Ou seja, ela não enxerga o mal, ela só enxerga o amor. Ela ama, até porque ela não conhecia esse filho que se tornara um grande exemplo, para que nós reflitamos onde está a gratidão. Será que eu devo ser grato só quando eu recebo gratidão? E quando eu recebo ingratidão, como esse caso? Mesmo assim, o sentimento de gratidão e de ser um instrumento do bem, da caridade, do amor e ajudar mesmo diante da dor. Exemplo dessa mãe, né? E para fechar, se der tempo eu canto uma música, né? Se der tempo. Esse poema não podia faltar. Quem ouve palestras, assiste palestras de Valdo Franco, ele encerrava sempre com este poema. Poema da Gratidão, de Amélia Rodrigues. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o seu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e te imploro comiseração, porque sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no teleiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem dos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém as esquece nunca mais.
A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos também, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso me movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura de amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu não tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a ti. Pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Poema da gratidão. Amélia Rodrigues. Dá tempo de cantar uma musiquinha? Tá? Essa música é muito conhecida também, então quem souber pode ajudar a cantar. Ela é de João Cabete. Gratidão a Deus. Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a espremer a porta, ferido bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar,
você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus, Ele sempre abençoa aos filhos seus. Ele sempre abençoa aos filhos seus. Uma boa noite a todos, muita paz e gratidão. Oi? Sim? Então, hora de agradecer. Prece é momento de gratidão, né? Momento mágico, único, que nos aproxima dos espíritos superiores, que nos faz elevar a vibração além dos contextos materiais, que nos faz, às vezes, até, além de esquecer a dor, às vezes, até mesmo não sentir mais a dor. É a prece. Então, quem quiser, fechemos os nossos olhos e vamos agradecer. Agradecer, Senhor, nosso Pai Criador, justo, bondoso, misericordioso, que criou tudo o que existe em todo o universo para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. Agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela bênção da reencarnação, pelo corpo, esse instrumento bendito. Agradecemos a Jesus, governador dos nossos destinos, que nos acompanha os passos vacilantes de perto há tanto e tanto tempo, que acredita em nós, que nos protege. Agradecer, Senhor Jesus, a Maria, nossa Mãe amada e Santíssima, Mãe dos sofredores, dos necessitados, que com o seu manto de amor cobre a tantas criaturas. Agradecer a cada protetor de cada um de nós, a cada protetor dos nossos lares, da sociedade humana, das instituições, deste templo que nos acolhe, luz e caridade. Que todos aqueles que por aqui passaram e que deixaram o seu nome grafado na história desta casa e que comparecem com a mesma alegria e a mesma gratidão de sempre, e que rendem glórias a Ti, Jesus, pela bênção de servir. Gratos estão, e nós também. Que continues sempre ao nosso lado, nos fortalecendo diante das provas ou até mesmo das expiações, porque ainda temos que passar. Que a sua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.